E aí galera, Xadrez Piraí na área. Hoje vamos falar um pouquinho de dois personagens históricos aqui para o xadrez piraiense, que é o Paulo Brizola e o José Ferreira, que digamos assim foram dois precursores da organização de eventos enxadrísticos. Eles participaram e organizaram o primeiro campeonato do conjunto habitacional Cristo Redentor, que é um bairro muito tradicional aqui no município. O José é um jogador que sempre foi muito forte e gostava mais das partidas de xadrez pensado, as partidas de xadrez clássico. Não gostava muito das partidas de rápido e relâmpago. Se sobressaiu aqui no torneio seletivo categoria 3, em 2002, ele foi campeão. E também destacamos que ele ficou em terceiro lugar no circuito Melhores do Ano em 1997, atrás apenas do Carlos Bolivar e do Paulo Brizola, que aí são duas grandes lendas, se tornaram grandes vencedores do nosso xadrez, muito conhecido. E o Paulo Brizola, que é um multicampeão municipal, ganhou por quatro vezes o municipal, que é o torneio mais tradicional do Piraí, ganhou nos anos de 97, 2006, 2007 e 2008. Esse 2008 foi realizado em janeiro de 2009, a gente teve um probleminha de calendário em 2008 e acabamos realizando esse torneio válido por 2008 em janeiro de 2009. E o Paulo também foi o grande campeão. Falando um pouquinho do campeonato, esse campeonato teve a participação de 4 enxadristas, que é o Paulo Brizola, o José Ferreira, o Sidney Marcos Ferraz e Marcelo Delboni. E esse torneio foi incentivado pelo Reinaldo Bueno, grande enxadrista, grande amigo, infelizmente falecido em 2015. E claro, vamos fazer uma homenagem para ele aqui. Vamos trazer algumas partidas bonitas do Reinaldo aqui no canal. E o Reinaldo, ele incentivou a fazer o torneio, inclusive ele falou, vamos fazer esse campeonato e aí eu vou incentivar, vou dar como prêmio um jogo de trilha. Meramente simbólico, na verdade era só para ter o campeonato mesmo e eles se divertirem um pouco. E o Paulo Brizola acabou ganhando esse torneio. Mas infelizmente, nessa época, em 1992, que foi o primeiro campeonato, eles não anotavam as partidas. Eles não tinham por hábito anotar as partidas, então a gente não tem. Eles não têm o arquivo para poder passar para a gente. Mas de qualquer forma eu vou analisar, vou passar depois uma partida interessante que eles jogaram em 96 anos mais tarde. Mas no mesmo local que eles faziam os torneios, que era na pracinha. Eu tenho uma foto aqui depois no vídeo, vocês vão ver. Que era o local onde eles realizavam os campeonatos e participavam lá dos eventos. Eles têm uma história muito rica no xadrez. O xadrez Piraí é muito agradecido a esses jogadores pela organização de eventos. Eles fizeram 2 eventos ali e aí mais tarde surgiu o clube e começava a participar das atividades do clube também. O José é um pouco menos, mas participou, se eu não me engano, até 2002. Ele teve uma participação muito boa nos eventos aqui. E o Paulo Brizola segue jogando até hoje. Então somos muito gratos ao pessoal ali do Cristo Redentor por ter sido grandes precursores do xadrez. Inclusive eles jogavam xadrez antes de mim, pelo que eu fiquei sabendo. Então, nosso muito obrigado para eles e que o xadrez Piraí também tem uma parcela de agradecimento para eles. Antes da gente iniciar a análise dessa partida, gostaria de mencionar alguns nomes que o Paulo Brizola comentou comigo, que também sempre estavam participando de algumas partidas amistosas ali na praça ou na casa de alguns dos jogadores, que são o Vanderlei Baroni, o Eronel Alves e o Rogério Panic. Então fica aqui o registro desses jogadores que também sempre estavam participando de algumas partidas amistosas ali no bairro Cristo Redentor. Então vamos dar início aqui à pequena análise da partida.
José Ferreira de brancas, Paulo Brizola de pretas. Seguiu com peão dama, D4, E5, C4, cavalo F6, cavalo C3, E6, bispo G5, bispo E7, G3. Aqui o bispo E7 caracteriza a defesa ortodoxa. Seguiu com G3, B6, bispo G2, bispo B7, cavalo H3. Talvez aqui linhas um pouco mais jogadas seriam bispo por cavalo, bispo por bispo, peão por peão, peão por peão, dama cheque, dama D7, dama por dama, cavalo por dama, cavalo por D5, com o jogo igualado. Ou ainda depois de bispo B7, peão por peão, peão por peão, bispo por cavalo, bispo por bispo, dama cheque, dama D7, dama por dama, cavalo por dama, cavalo por peão, roque, ou ainda bispo por D5, bispo por D5, torre D8 e E3 com o jogo igualado. A partida seguiu com roque, peão por peão, peão por peão, roque, torre E8, torre E1, C6, E3, H6, bispo por cavalo. Linhas interessantes aqui também poderiam ser com bispo F4, bispo B4, bispo E5, cavalo B para D7, A3, bispo por C3, bispo por F6, cavalo por F6, B por C3 também com o jogo igualado, ou ainda depois de H6, bispo H4, G5, bispo por G5, H por G5, cavalo G5, cavalo B para D7, H4. Seguiu a partida com bispo por F6, bispo por F6, bispo para F1. Talvez aqui cavalo F4 seria um pouco melhor, né? Tirando o cavalo da lateral. Seguindo o cavalo A6, talvez com a ideia de trocar os cavalos. Torre C1, cavalo C7, A3, cavalo E6, cavalo por E6, torre por cavalo, também com o jogo igualado. Bispo F1, cavalo D7, bispo D3, aqui talvez mais uma vez cavalo F4 seria um pouco melhor. Bispo D3, C5, D por C5, aqui teria um lance interessante que seria dama G4, cavalo F8, torre A, D1, C por D4, E por D4, torre por torre cheque, torre por torre, torre B8, também com um jogo igualado. Seguiu a partida com peão por peão, cavalo por peão, bispo C2, torre C8, cavalo F4, finalmente saindo da lateral e entrando no jogo de vez, E5, A4, A5, torre C1, torre C7, dama E2. Talvez aqui cavalo B5 seria um pouco melhor, ameaçando a torre, torre C8, bispo D3, avançando o peão em D4, cavalo por peão, cavalo por D3, dama por cavalo, torre E para C5, torre C para D1, dama E8, com o jogo também equilibrado. Seguiu depois de dama E2 com bispo A6, cavalo B5, torre D7, torre E para D1, cavalo E4, bispo por E4, B por E4, torre por D7. Aqui, mais uma vez, dama G4 parece um lance interessante. E aqui é lógico que se bispo por torre, então, e aí seria checkmate, né? Então, seguiu com torre por D7, dama por D7, torre D1, dama B7, dama em C4, torre C5, dama B3, G5. Aqui talvez o Paulo deveria ter jogado bispo por cavalo, peão por bispo, dama E7, torre D5, e aí sim G5, torre por C5, dama por C5, cavalo H5, bispo H8, partida igualada. Depois de G5, José jogou
cavalo D5, e aqui o José perdeu um lance interessante, que era cavalo D6. Um lance que oferece aqui muitas ameaças. Vamos ver algumas possibilidades. Bispo C4, cavalo por C4, peão por cavalo, cavalo em D6, dama E7, dama por B6, dama por C7, não, dama C7, dama por C7, torre por C7, cavalo em E8, torre C6. E aqui a vantagem dos peões seria decisiva para a vitória das brancas. Outra possibilidade é que também se jogasse dama C7, cavalo E6, e aqui se capturasse o cavalo, dama cheque, rei H8, dama F6, também com uma posição confortável. Outra linha depois de cavalo D6, talvez dama A7, cavalo por E4, G por F4, cavalo por bispo cheque, e também aqui com a possibilidade de uma vitória das brancas. Mas seguindo aqui com cavalo D5, bispo E5, cavalo BC3, bispo por cavalo, cavalo por bispo, bispo D3 e dama A3. Aqui talvez F3, tentando derrubar a defesa do bispo, seria mais interessante. Seguiu com dama A3, dama C6, torre C1, dama E6, P4, peão por peão, dama por peão, H5, rei G2, aqui talvez dama D4 ou dama B2 fossem lances um pouco melhores, né? Rei G2, dama F5, dama D4, torre C4, dama D8, rei H7, e aqui foi jogado dama B6. Mas acredito que seria interessante manter essa diagonal para uma possível defesa das brancas aqui, que as pretas estão pressionando muito o rei branco, né? Aqui talvez H4, G por H4 e dama por H4. Seria interessante manter essa diagonal. Depois de dama por peão, torre C3, torre C3. E aqui as pretas fazem um lance bem bonito, que as brancas imediatamente abandonam, que foi dama H3. E aqui não tem defesas. Por exemplo, rei G1, dama F1 mate. E se, por exemplo, rei por H3, bispo F1 mate. Bom, galera, essa foi a partida de hoje. Agradeço também ao Paulo Brizola, que passou essas partidas para a gente dar uma olhada. Em breve vamos trazer mais partidas, inclusive algumas partidas em que o José teve uma boa participação, teve uma boa vitória, e outras partidas do Paulo também ao longo da história do xadrez Piraí. Muito obrigado, por favor, peço gentilmente que assinem nosso canal, deixem o seu like, sigam as nossas redes sociais. E é isso aí, galera. Fui!